Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional e a leitura bíblica. Hoje, capítulo 37 do livro de Êxodo. Convido você para essa leitura sensacional. Vamos hoje falar sobre a arca. A arca, o propiciatório, o candelabro foram elementos colocados dentro da tenda onde os filhos de Israel deveriam se reunir para fazer as suas orações e a sua devoção a Deus e também cumprir ali os seus votos. Momento fantástico da vida deles. Dê uma olhada comigo aqui. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, seu comprimento de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2 argolas e no outro outras 2 argolas, e fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. Lembra que exatamente isso que Deus falou lá no monte com Moisés. Moisés, a arca não pode ser tocada, as pessoas que transportaram a arca não pode tocar na arca, tá? Eles têm que carregar pelas varas, e as varas, elas precisam estar revestidas de ouro, coberta de ouro. Agora vamos ver como ele fez o propiciatório. Fez também o propiciatório de ouro puro. Seu comprimento era de 2 côvados e meio e a sua altura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado e outro querubim na outra extremidade do outro lado. De uma só peça, com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. E o seu comprimento era de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão. Fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Tudo conforme Moisés havia passado para ele. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro e pôs a argola nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa, porque não podia tocar na mesa. Então, tinha que carregar pelas varas. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que havia de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas tigelas, e as suas taças em que se havia de oferecer as libações. Também todas estas eram feitas de ouro puro, para servir ao Senhor, nosso Deus. Quem é o nosso Deus? O dono do ouro e da prata, o dono de todas as coisas. Vamos ver agora o candelabro. Fez também o candelabro de ouro puro, de obra batida. Fez este candelabro o seu pedestal e as suas hastes, o seu corpo, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado do candelabro. Numa haste estava 3 copos do feitio de amêndoas, um botão ou uma flor, e outra haste 3 copos feitos de amêndoa,
um botão e uma flor, assim eram as 6 hastes do candelabro. Eu tenho o candelabro aqui, mas se você tiver curiosidade e você colocar na internet assim, candelabro, você vai ver a imagem do candelabro como é. Se você não conhece, é só você colocar aí a imagem candelabro no Google que você vai ver como era o candelabro feito. Mas no meio do candelabro havia 4 copos feito de amêndoas com seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo das 2 hastes da mesma peça e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça e mais um botão debaixo das hastes da mesma peça. Assim se fez para 6 hastes que saíam dele. E os botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. Fez-lhe de ouro puro 7 lâmpadas com seus espivitadores e os seus apagadores. De um talento de ouro fez o candelabro de todos os seus utensílios. Agora ele vai fazer o altar do incenso, que é onde se colocavam as ofertas, os incensos que vinha para servir a Deus, e depois o azeite. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. É exatamente tudo que nós estamos vendo aqui, Bezalel fazendo, e o seu amigo Aholiabe, era exatamente o que Deus havia falado com Moisés. Eles seguiram à risca, né? De um côvado era o seu comprimento e de um côvado a sua largura, e era quadrado, 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. Cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor e as suas pontas. Fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também as 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa e os seus 2 cantos de ambos os lados, para neles se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, também era tudo de madeira de acácia. Acácia é até um perfume hoje, né? A gente tem um aroma acácia, é muito interessante. Não sei se você conhece, mas essa madeira aqui, Deus exigiu tudo, né? Assim como Deus falou com Noé, que era uma arca desse jeito. Aqui Deus falou com Moisés: Moisés, faz um tabernáculo, mas tem que ser desse jeito. Aí fez o azeite da unção também. E também fez azeite santo da unção e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. Aqui está o que Deus fez para que tudo fosse feito conforme o que Moisés havia ordenado. Vamos para o capítulo 38, nós vamos ver o altar do holocausto, onde as pessoas apresentavam os seus holocaustos. Depois nós vamos falar das vestes dos sacerdotes, contando aqui, resumidamente, a história de como ficou o tabernáculo, tá? O altar do incenso e depois o altar do holocausto, onde as pessoas deveriam apresentar os seus holocaustos a Deus. Holocausto era o mesmo que ofertas, né? As pessoas traziam uma oferta ao Senhor, oferta pelo pecado, oferta de gratidão, e eram colocadas estas ofertas no altar do holocausto. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos ajudar a continuar crescendo, entendendo a Bíblia, lendo sempre, mesmo onde não entendemos muito, tem coisa que não se aplica no nosso dia a dia, mas nós não vamos deixar de ler, porque com certeza uma coisa nesses capítulos aqui eu vejo e aprendo, são os detalhes. Deus de detalhe. E outra coisa, o respeito com que Deus exigiu que as coisas fossem feitas para Ele. Quando eu leio aqui Êxodo, nesses capítulos aqui do santuário, eu não vejo um Deus desorganizado, recebendo qualquer coisa em nome de santidade. Pelo contrário, eu vejo Deus dizendo: é assim que tem que ser feito desta maneira. Então eu percebo e sinto e vejo que Deus é aquele Deus de detalhe, e nós temos que seguir conforme os detalhes que o nosso Deus passa para nós. Não dá para crer naquele Deus que do jeito que você está pensando vai. Não, não é assim, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos pela oportunidade
de estarmos aqui na tua presença, servindo ao Senhor com alegria, louvando o Senhor, agradecendo ao Senhor. Pai, que o Senhor possa cada dia nos ajudar, crescer, ser mais abençoado, levar adiante esta missão de ajudar pessoas a terem a visão de Deus, aprender mais de Deus e a serem verdadeiramente guiadas pelo Espírito Santo do Senhor. Meu Pai e meu Deus, em nome de Jesus, estende as tuas mãos, Pai Santo e querido, e venha continuar nos abençoando. É a nossa missão, é o nosso pedido, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Santo é o teu nome para sempre. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, meus amigos, vamos seguir em frente, continuando aí a nossa leitura. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu voltarei amanhã, capítulo 38. Amanhã já será o capítulo 38 do livro de Êxodo. Faltam 2 capítulos para nós terminarmos a leitura do livro de Êxodo. E aí nós vamos entrar, aqui Deus está falando. Depois, a partir de Levíticos, nós vamos entender o que estava acontecendo no meio daquela gente, daqueles quase 2 milhões de pessoas. Fica preparado aí, que você vai se surpreender com o que estava passando no meio daquele povo. Aqui você tem Deus falando, você tem Deus dando a direção. Desde que eles saíram, nós vimos Moisés sobe para o monte, desce do monte, nós vimos lá eles fazendo aquela festa, parece que acalmaram, parece que estão todos debaixo de uma obediência 100%, mas Levíticos vai contar para nós. E aí você vai ver que realmente o povo era difícil. Espero você, muito obrigado, Deus abençoe, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.